Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, obrigado. Obrigado por mais essa oportunidade de aprender um pouco mais os seus ensinamentos. Abençoe a nossa irmã que vai fazer o estudo da noite de hoje. Que possamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Nos ajuda, Senhor, a compreender as dificuldades, nos ajuda a entender os nossos sofrimentos, a nossa dor, e que um dia, Senhor, possamos ter um pouco mais de entendimento, de colocar mais em prática o nosso aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos caravaneiros. Mais uma noite de estudos. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces. Nós vamos ver a prece pelas almas sofredoras que pedem prece, que clamam por prece, que se encontram nos itens 64 até o 66. E a espiritualidade começa nos dizendo que, para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso que saibamos de que maneira a prece atua. Aqueles que realmente se achem assim, compenetrados da verdade sobre a prece e que vão ter condições de, com mais fervor, com mais certeza, orar. E vão saber que não estão fazendo isso em vão. Então, eles nos recomendam que a gente vá até o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo anterior, no 27, no item 9, para que nós saibamos o que realmente é a prece. Então, o que é a prece? A prece, nos dizem eles, é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, a prece é uma comunicação que eu estabeleço através do meu pensamento. Comunicação essa com quem? Com Deus, com o meu mentor, com o mentor da casa, com aquele, enfim, que eu tenha devoção, que eu aprecie, que eu tenha fé. Essa prece, ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Eles também nos dizem que nós podemos orar por nós mesmos ou por outro, pelos que estão vivos ou por aqueles que estão mortos, ou seja, desencarnados. E nesse mesmo capítulo 27, no item 18, diz assim: prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Esse capítulo, nesse item 18 em diante, ele vai se deter mais a falar sobre o efeito que essa prece causa nesses espíritos em sofrimentos,
desses nossos irmãos que estão na erraticidade, sofrendo muito. E eu trouxe aqui alguns pontos para nós comentarmos. Um deles é: os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, consequentemente menos infelizes. Quem de nós não gosta de ser lembrado? Quem de nós não gosta de saber que tem uma mão amiga do seu lado? Que tem aquele ombro? Que não está sozinho na caminhada? Todos nós gostamos disso. Os nossos irmãos em sofrimento também. Não é pelo fato de estarem na erraticidade que pensam diferente, não. Eles clamam por atenção, por apoio, por ajuda, pelo ombro amigo, pela presença amiga. E eles prosseguem. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento, nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então, meus irmãos, vejam o quanto de bom nós podemos fazer pelos nossos irmãos. Animá-los, colocar neles essa ideia, esse desejo de se arrepender, esclarecê-los de que todo mal pode ser reparado, dar a eles conhecimento, muitas vezes eles ignoram, da misericórdia divina, do grande amor de Deus por nós. E nós podemos levar a esses irmãos este alívio e, consequentemente, desviar-lhes do mau pensamento, porque se ele está sozinho, amargurado, se sentindo culpado, se sentindo doído, sofrido, mais ideias podem lhe surgir e, através da nossa prece, da nossa intercessão por eles, podemos desviar o seu pensamento, porque ele vai estar o quê? Captando as energias que nós estamos mandando para eles. Olha que maravilha. E, consequentemente, ele vai libertando o seu pensamento de ideias maléficas, de ideias que iriam comprometê-los, que iriam dificultá-los, fazer com que eles ficassem mais tempo remoendo aquela situação. Por isso eles dizem que nós podemos até ajudar a abreviar o sofrimento. Quando ele descobre, eu não estou sozinho, Deus é Pai, é misericórdia, é perdão, e tem um irmão que acredita em mim, que sabe que se eu fraquejei num momento, eu posso me recuperar. E isso é maravilhoso. Aí nós trouxemos aqui para vocês, porque nós temos um livro chamado O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde, na segunda parte deste livro, Allan Kardec trouxe para nós uma série de depoimentos de espíritos falando da sua condição na erraticidade. Ele começa com os espíritos felizes e ele desfila por todos os tipos de espíritos que nós encontramos na erraticidade. E tem um capítulo destinado aos sofredores. E eu trouxe dois exemplos. Um do dia 18 de março de 1863, do espírito Auguste Michel. Eu deixei pequeno porque eu acho que não é o momento da gente ficar aqui discutindo a situação toda do espírito, mas sim, ressaltei
o grande clamor do Espírito. E o grande clamor do Espírito foi: orai, ó, orai, para que Deus me conceda repouso. E ele coloca mais algumas situações e ele termina dizendo: orai por mim. Olha o pedido de socorro, meus irmãos. Orai para que Deus me conceda repouso, porque uma mente atormentada não tem descanso. Uma mente que se cobra, porque quem é o nosso juiz? A nossa consciência. E se ela todo o tempo está ali nos cobrando uma atitude que nós não tivemos, ou nos cobrando por uma atitude que tivemos errada, isso vai nos tirar o repouso, isso vai nos tirar a paz. E é o que ele pede. Ora. Aí nós podíamos pensar assim: por que ele então não ora ele mesmo a Deus? Porque às vezes esses nossos irmãos, nós vemos muito na reunião mediúnica, eles não se acham em condição de se dirigir a Deus. Eles se acham assim numa situação de tanta inferioridade que eles acham que eles não podem, que eles são menos. Olha, meu irmão, que sofrimento. Já imaginou o sofrimento da gente se julgar tão pequeno que não pode se dirigir ao Pai, que não tem coragem de chamar Deus de Pai, que não tem às vezes nem coragem de pronunciar Deus. Por isso ele pede que o outro ore por ele. É uma súplica que tem de ser atendida, que nós temos que ter os ouvidos realmente de ouvir e de atender. E um outro espírito foi Pascal Lavic, em Harvard, no dia 9 de agosto de 1863, que também descreve uma situação e no meio ele coloca assim: Deus dignou-se permitir que as preces dos que deixei na terra me tirassem do estado de perturbação e incerteza em que estava mergulhado meu espírito. Olha o detalhe desta comunicação de Pascal. Nós vemos no primeiro espírito o pedido de socorro no sentido de que oremos por ele. E aqui Pascal já vem nos mostrar quão importante foi alguém ter orado por ele. Ele diz que Deus permitiu que a prece daqueles que estavam aqui no plano terreno o ajudasse a sair daquela perturbação, daquela situação conflituosa, daquela briga íntima. Ele diz da perturbação e incerteza. Porque será que eu sou merecedor? Será que eu vou ser atendido? Será que eu terei uma nova chance? Será que eu serei perdoado? É muito conflito, é muita incerteza, muita dúvida. Isso perturba muito. E ele aqui traz esse relato de que as preces daqueles que ficaram pedindo por ele o ajudaram muito. Muito. Então não deixemos, meus irmãos, de orar pelos nossos irmãos sofredores, aqueles que conhecemos, aqueles que se dirigiram a nós e até mesmo aqueles que não sabemos quem são nem onde estão, mas sabemos que existe, porque se todos nós somos ignorantes ainda, se todos nós estamos mergulhados neste planeta de provas e expiações, todos nós temos situações conflituosas,
temos situações que podem gerar em nós uma perturbação. Então sempre terá alguém clamando por ajuda. E se nós podemos dar a mão àquele que está com as mãos estendidas, por que não façamos? E no capítulo 27, no item 21, a espiritualidade fecha esse item 21 com o seguinte: o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que lhe torna possível fazê-lo. O que mais das vezes lhe falta é vontade, é força, a coragem. Lembra do que ele pediu lá? Que a gente pedisse que ele tivesse força, coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue de sua lei, tornamo-nos instrumento da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando-nos, mesmo com isso, uma prova de caridade. Isto aqui é belíssimo, é de uma profundidade imensa essas palavras, porque ele está dizendo que se a nossa prece pode amparar, se através das nossas preces o conselho vai chegar, o conforto vai chegar e aquela situação pode se reverter, não cabe a nós pedir a Deus que os livre daquela situação. Cabe a nós, sim, pedir a Deus que nos permita interceder junto a eles, dando-lhes força, dando coragem de vencer aquilo. E que quando nós assim o fazemos, com a permissão divina, Deus nos está nos dando uma oportunidade imensa de exercer a lei de amor e de caridade. Porque nós estamos trabalhando em favor do outro. Nós estamos doando o nosso tempo, o nosso pensamento, a nossa energia, o nosso amor ao irmão que está em sofrimento. E com isso nós podemos demonstrar se realmente somos caridosos, se realmente estamos cumprindo a lei de amor que Jesus veio nos pregar para nós, veio nos lembrar. Então, meus irmãos, só nos resta agora, diante desta reflexão, pararmos e orarmos pelos nossos irmãos. Vamos orar por nossos irmãos? Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem,
para que se lhes aceleре o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem eles encurtar a duração das suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras, repassadas de benevolência, suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda felicidade. Meus irmãos, assim terminamos a nossa noite de hoje, rogando por eles que pedem o nosso auxílio. Jamais deixemos de auxiliar a todos aqueles que estão de mãos estendidas, clamando pelo nosso amor, pela nossa atenção. Tenhamos sempre em mente que um dia podemos lá também estar. Não percamos nunca a oportunidade de praticar a lei de amor e de caridade. Muita paz, uma boa noite a todos.